gente vai avaliando individualmente os jogadores e nenhum ali no setor ofensivo está bem. O Vini Júnior, a gente já falou aqui 1000 vezes que ele não consegue ter o mesmo desempenho na seleção brasileira igual ao que ele tem no Real Madrid, inclusive muito pilhado, acabou tomando cartões desnecessários e desfalcou o Brasil nesse jogo. O Endrick hoje foi titular, quero ouvir o Renato, porque ele fez muita campanha pelo Endrick para ser titular, para começar jogando, e o próprio Rodrigo, que vinha sendo esse cara que vinha aparecendo mais na seleção brasileira no primeiro jogo, pelo menos, também foi caindo de produção. Então aí parece que o problema é maior, não é não, Renato? Um problema coletivo, já que esses caras, nenhum desses está conseguindo desempenhar. O problema é o time, não tem time, não é um time, é um bando de jogadores. Alguns bons jogadores, outros medianos, mas não há um time. Você não vê a seleção brasileira fazer jogadas, você não vê a seleção brasileira fazer triangulações, não, você vê a seleção brasileira ser lançamentos longos, a esmo, para que o Rafinha corra, para que o Endrick corra, para que o Rodrigo corra. Foi isso que o Brasil fez hoje. O Brasil não fez nenhuma grande jogada. Qual foi a grande jogada que o Brasil fez? Aquela bola que o Endrick pega e quase passa para o Rodrigo não, para o Rafinha. Que ele poderia ter chutado e ele toca, inclusive. Mas de onde é que vem aquela bola? Do Vinha, que errou o passe. Não foi uma jogada do Brasil. Assim como os gols contra o Paraguai, tirando o primeiro gol, todos os outros foram de casualidades. Um pênalti que a bola bateu na mão num chute, uma bola mal cortada no zagueiro no rebote do goleiro. E assim foi. A seleção brasileira não conseguiu se mostrar como time em nenhum dos jogos da Copa América. Infelizmente, o trabalho do Dorival, nesses dias, nesse tempo na Copa América, não rendeu nada. Nada. A sensação que se tem é esse cara assumiu ontem, chamou os jogadores e disse assim, olha, vamos cada um fazer isso, aquilo e vamos em frente. Não há um time, não há entrosamento, não há coletivo, não há nada. Não há rigorosamente nada. E particularmente eu que vi o Dorival, quer dizer, eu e uma porção de gente, né? Acho que vimos o Dorival fazer isso no Flamengo muito rapidamente. Em 3 jogos, o Dorival começou a acertar o time do Flamengo. Tudo bem, é um time que já tinha um certo... Todo mundo se conhecia e tudo. Mas ele abandonou, inclusive, as maneiras de jogar que ele tinha no Flamengo para jogar de uma maneira completamente diferente na seleção. Olha, eu acho que o Dorival está completamente... E o descontrole hoje na beira do campo, gente. Ele parecia uma soma de Fernando Diniz com Abel. Porra, levantava, fazia os braços, não sei lá o quê. Porque não marcou uma falta. Pô, se não marcar uma falta provoca esse ataque de pelanca, imagina no dia que houver uma expulsão que ele acha que é injusta. Ele vai invadir o campo e vai pegar o juiz. Um desastre, gente. O saldo dessa Copa América para o Dorival é muito ruim. É muito ruim. Eu insisto, já falei isso mais uma vez. Claro que vai ter a turma que adora dar tempo ao tempo, vai dizer que eu sou apressado, mas eu começaria a pensar seriamente em conversar com o Abel Ferreira e dizer, vem cá, vamos sentar. Você teria interesse no final do ano, por exemplo, depois da temporada? Tem alguma possibilidade? Porque, sabe, nós não temos treinador, gente. Dá nervoso, mas nós não temos treinador para dirigir a seleção brasileira se não for um estrangeiro. Então, para mim, é Abel Ferreira, é Jorge Jesus, é alguém lá de fora. Porque os nossos treinadores, o Dorival é um dos nossos melhores treinadores, gente. Ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil pelo Flamengo, uma Copa do Brasil pelo São Paulo, título que o São Paulo não tinha. Aí vai, pega a seleção e é assim, cara, sim, concordo. Há um problema de falta de talentos, notadamente no setor de armação do meio-campo. Concordo. Mas eu garanto que um treinador tipo Abel ou Jorge Jesus ia montar um esquema capaz de suprir essa ausência. E o Dorival não está sendo capaz disso. O Dorival está querendo fazer, sabe, o tradicional com os pontinhas abertos. Começou a virar posicional, além de tudo, o Dorival. Olha, não... E nas substituições, troca lateral por lateral, meia por meia, extremamente burocrático. Renato, trocar agora ia virar a seleção da década de 80, né? Que trocava, você lembra que trocava de 6 em 6 meses, trocava o técnico da seleção brasileira. Aí, todos os defeitos que tinha o Ricardo Teixeira, ele instalou pelo menos alguma estabilidade no cargo de técnico da seleção brasileira. Mas antigamente as pessoas não lembram,
Mais ou menos. A Copa de 2012 trocou pelo menos 3. É verdade, Leão, mas aí ele estava pressionado ali por causa de CPI e tal, não sei o que, mas você tem razão, aí trocou, saiu o Luxemburgo, depois Leão, e aí entra o Filipão. Mas antes, era o normal da seleção brasileira era que nem clube. Eu acho que o público que é mais jovem não sabe, mas era que nem clube, trocava de 6 em 6 meses. O Tele mesmo assumia a Copa, às vezes faltando pouco tempo para assumiu depois do Evaristo. Depois do Evaristo. Exatamente. Primeiro substituiu o Coutinho e depois substituiu o Evaristo, entendeu? Eu só acho o seguinte, eu acho que o Abel é tão melhor do que qualquer outra solução brasileira. Não é para tirar o Dorival agora, mas vai lá na surdina, conversa com a Leila, conversa com o Abel, só ano que vem, tá? Deixa a coisa mais ou menos preparada, entendeu? E diz, olha, se o Dorival acertar até o final do ano, tudo bem, mas alguém está acreditando mesmo que o Dorival vai acertar esse time? Esse negócio de combina para o ano que vem não deu muito certo da última vez, hein? Mas também o cara perdeu o cargo. Combina para o ano que vem, combina para o ano que vem. Estava com o contrato assinado. Ficar esperando não rolou. E foi tirado do cargo, pô. O Ancelotti está certíssimo. Pô, o cara que me contratou. Eu concordo contigo, foi essa circunstância de fato, você tem razão. Ele foi tirado do cargo, teve que avisar, eu tinha assinado contigo, estou saindo da presidência, vou fazer o quê? Não tem como garantir esse contrato. Mas, de qualquer jeito, essa coisa de garante para o ano que vem não costuma dar muito certo na seleção brasileira. É muito tempo. Mili, e aí? Eu tenho certeza que a Mili tem a solução. A Mili vai tirar eu tô aqui ansiosíssima para ouvir o que a Mili vai dizer. Eu tô ansiosíssima para ver o que a Mili vai dizer sobre Renato Maurício Prado, que já está pensando num futuro aí. Eu não sei se ela está na mesma toada. O Renato está em campanha para tirar o Abel do Palmeiras, o que eu não acho ruim, não. Vamos tirar o Abel do Palmeiras, leva o Abel para a seleção. Então, eu acho que ele tentou hoje com a seleção brasileira para voltar o meio de campo dele, não deu certo, então ele pelo menos quer enfraquecer o rival para ver se o Flamengo dele melhora. Então, eu acho que... É líder, hein? Apesar de tudo, ainda é líder. Sim. Eu acho que trocar o treinador, assim, eventualmente a gente vai trocar. Não acho que é o Dorival que vai ficar muito tempo lá, não. Também acho que não vai ser ele que vai dar jeito. Mas eu acho que os nossos problemas são tão mais profundos. O futebol brasileiro tem problemas tão mais profundos, quer dizer, de seleção, né, gente? De clubes vai muito bem, né? Porque a gente está dominando o futebol aqui nesse continente. Mas a seleção, eu acho que ela tem problemas muito mais profundos. A gente perdeu de vista um estilo de jogo. A prova disso é que a gente vai de Fernando Diniz a Dorival. E a gente está nessa toada de, olha, traz aí um que vai fazer a gente jogar, sei lá, para não perder. Vamos olhar para a campanha da seleção brasileira na Copa América. Como o Brasil jogou? O Brasil jogou como um time pequeno. Todos os jogos. Mesmo quando acertava algumas coisas, o Brasil jogou como um time pequeno. É isso que virou a camisa amarela do Brasil hoje. Porque vamos supor também que a gente tivesse passado hoje. O Brasil passou. Foi esse mesmíssimo jogo, mas deu o Brasil nos pênaltis. Eu tenho certeza que esses mesmos jogadores estariam celebrando a raça, a entrega. Nossa, isso aqui é Brasil. Porque o Brasil, hoje, a gente está confundindo raça com brutalidade. A gente confundiu isso total. As declarações, elas são no nível, camadas e camadas de ridículo. O que o Andréas Pereira falou antes do jogo, aqui é meio campo de Premier, não falei nem Premier League, de Premier. Aqui é meio campo. É tudo absurdo. É tudo. Se antes a gente tinha um complexo de vira-lata, hoje a gente tem um complexo de pitbull. Só que a gente não joga mais essa bola. A gente não consegue mais. A gente entra em campo apequenadamente, mas com marra. Não uma rinha, né? Mas com marra. Com aquela empáfia. Então, não está nada dando certo. A reforma deveria ser absoluta. Qual é a nossa filosofia de jogo? Quem queremos ser dentro de um campo de futebol? A partir dessa resposta, a gente pode pensar em quem seria a pessoa que treinaria. E aí, esperar um tempo, porque não é da noite para o dia. Leva tempo preparar. Agora, não é o Dorival, né, gente? O Dorival, eu arrisco dizer, que mesmo com o tempo... Por que o Dorival tem essa fama? Porque ele é bom de mata-mata, não é? Não é isso que é o histórico dele? Ele inclusive, falou isso antes do jogo. Eu sou bom de mata-mata, assim. Aí deu o número lá, acho que de 19... conquistou títulos recentes assim, né?
Exatamente. Não rolou, né? Mas poderia ter rolado, e seria pior, porque estaríamos celebrando uma suposta raça. Mas você tem toda a razão, E Mili. Se a olha, gente tivesse ganhado, só uma coisinha, Luísa, se a gente tivesse ganhado nos pênaltis, o que não mudaria em nada a atuação catastrófica do Brasil na Até porque o coisa, jogo foi igual, ia né, ser Renato? Hã? Se olhar, o jogo foi igual, né? Não, o jogo foi igual, mas foi um jogo ruim, Marinho. Se dissesse o seguinte, não, o É, Uruguai jogou como vinha jogando. ruim de O Uruguai baixo também não nível igual, jogou. é isso. Exatamente isso. Foi um jogo de baixa qualidade dos dois lados. Mas se a gente tivesse ganhado nos pênaltis, e a gente sabe que pênalti às vezes é uma coisa meio aleatória, o que esses jogadores iam dizer de barbaridade? Tipo, tá vendo? Criticaram a gente, fomos lá e ganhamos. Meu Deus do céu. Apesar dos uruguaios não voltarem, no fundo, foi até bom o Brasil não passar. Mas o Renato, tem uma coisa também que precisa ficar registrado, assim, foi um jogo parelho, mas por causa disso que Rodrigo e eu falamos no começo, assim, o Brasil jogou como tem jogado e o Uruguai jogou muito mal. Muito mal. O meio de campo, o De La Cruz ainda foi, mas o meio de campo do Uruguai, que é técnico, que é um meio de campo péssimo, errando passe. O Uruguai foi muitíssimo abaixo do que ele vem sendo, né? O Brasil foi o que o Brasil é. Então aí foi um jogo parelho. eu vou voltar no assunto Dorival porque ele está movimentando muito o nosso chat aqui. Aliás, temos quase mais de 4 mil pessoas online aqui. Galera, deem um like aqui, ó. Renato, pede like pra galera aí, pra aumentar os nossos likes aqui. Like aí, galera. E aí, ó, like, isso aí. Pô, meia-noite e 41, a gente trabalhando aqui não merece like? Faz favor. Merecemos like para oferecer conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade. Olha, o Ricardo Rodrigues, ele comenta aqui, Abel Ferreira ou Renato Gaúcho urgente. O Eduardo Monteiro, o Dorival foi reprovado. O Igão diz que as substituições foram muito burocráticas e o Bruno, Dorival não perde nem ganha. João Vitor, ele é mais enfático, fora Dorival da seleção do Brasil. O Casemiro traga um Klopp e o Tarcísio diz que só o estrangeiro para comandar a seleção brasileira. E ainda vem o Rogério Lamento, o Dorival estava tão bem no meu São Paulo. É verdade. Agora, se a gente pensar na carreira do Dorival, até 2 anos atrás, ele estava no comando do Ceará, com todo respeito ao Ceará, que é um time enorme no futebol brasileiro, mas eu acho que ele jamais imaginaria que 2 anos depois iria assumir a seleção brasileira. E aí eu pergunto, será que o Dorival estava preparado, está pronto para esse compromisso, para essa responsabilidade que é assumir a seleção? Porque em muitos momentos ele se mostra um tanto perdido pelas declarações, pelas reações, como o Renato falou, pelas substituições, enfim, pelo trabalho que ele tem feito. Ô, Rodrigo, será que o Dorival não está à altura do cargo, assim, ou não está pronto para essa responsabilidade que é assumir a seleção brasileira? Vou até pegar o gancho aí eu não peguei o nome dele, mas sobre as substituições. De fato, ele tem razão. Tirou Paquetá, Andréas Pereira, Rafinha, Savinho, João Gomes, Douglas Luiz, Rodrigo, Martinelli, Bruno Guimarães, aqui tá me faltando aqui que Evanilson. Minha anotação o Evanilson. Aí sim ele botou um para frente. E aí tem um problema na convocação dele. Eu acho que foi a única substituição nessa Copa América que ele mudou realmente para uma substituição ofensiva. Ok, e aí tem um problema, né? Porque a única opção dele de área ser o Evanilson, a gente tem um problema, né? E vamos ser sinceros. Aí é um outro problema, né? Tava claro, inclusive, 2 horas antes ali, no jogo do Flamengo, ficou claro que ele tinha uma opção melhor para ter convocado para ser o centroavante da seleção, né? Ele errou nessa convocação aí do Evanilson. Mas, enfim, o Pedro seria uma opção muito melhor para você ter um centroavante de área para essa posição. Mas concordo que as substituições foram conservadoras, especialmente contando que o Brasil tinha um a mais nessa reta final. Você não viu em nenhum momento na reta final que o Brasil tinha esse um a mais, uma pressão muito forte do Brasil. Não conseguiu fazer isso, que era o que se esperava da seleção. A gente tem que pensar no passado. O Brasil e o Uruguai fazem vários clássicos e tal, é um clássico sul-americano, mas o normal do clássico sul-americano é o Brasil pressionando e o Uruguai 10 caras lá dentro da área tentando se salvar e contra-atacar. Hoje você viu o Uruguai com um a menos e nem sofreu. Nem sofreu quando tinha um a menos. Porque as substituições do Dorival não conseguiram fazer essa pressão final sobre o Uruguai no final.
Então eu acho que tem uma discussão, sim. Eu não acho que essa coisa de tem que tirar o técnico e tal. Cara, não sou eu quem diz se tem que trocar o técnico ou não. Ainda mais que ele tem 6 meses de trabalho, é pouquíssimo tempo para uma seleção. O que dá para dizer é, em 6 meses e com 20 dias de trabalho, ele apresentou muito pouco. Foi um resultado muito ruim para o tempo de trabalho que ele teve de esses 20 dias. Não os 6 meses, mas os 20 dias, ele apresentou muito pouca evolução. A gente viu só ali nos primeiros amistosos alguma coisa que era uma organizada de casa, porque o Diniz tinha uma proposta muito ofensiva, e aí ele preferiu uma coisa diferente, dar uma encorpada no meio de campo e tal. Agora, após isso, a evolução é zero. Então, assim, eu acho que essa coisa de vai trocar técnico é meio... Não sei se cabe agora a gente ficar discutindo isso. O que dá para dizer é que nesse trabalho da Copa América foi fraco e dentro dos jogos também, as alternativas que ele colocou demonstrou uma certa limitação dele em pensar coisas diferentes do que estava posto inicialmente. Não dava certo o que estava posto e ele não conseguia ter muita imaginação em cima daquilo. Tem gente com saudades do Tite, hein? Hashtag saudades Tite. O Tite começou com um trabalho arrasador, ganhou do Equador, da Colômbia, goleou a Bolívia. E aí, Renato, hoje que ele é o seu treinador, dá saudades do Tite nessas horas ou não? Não tenho nenhuma saudade do trabalho do Tite na seleção. Nenhuma. Eu achava o Tite um baita treinador no Corinthians. Fui um dos que fiquei entusiasmado quando ele assumiu a seleção, ainda mais que ele assumiu a seleção no lugar do Dunga 2, a missão. E ele fez, de fato, um início de trabalho espetacular. Ele saiu ganhando tudo, ele pegou a seleção em 6º lugar e acabou a eliminatória em 1º lugar. O Tite nas eliminatórias sempre foi espetacular, mas as 2 Copas do Tite, para mim, foram decepcionantes. Então, eu acho que o Tite, para mim, é carta fora do baralho. Sabe? Não faz sentido você entregar a seleção pela 3ª vez ao Tite. Agora, não duvido nada que se ele ganhar um campeonato brasileiro com o Flamengo, por exemplo, e ele tem chance disso, ou se ele ganhar uma Libertadores com o Flamengo, e ninguém estiver acertando, eu não duvido nada que vai ter muita gente defendendo a volta do Tite à seleção. E como a nossa CBF não tem cabeça, ela é completamente acéfala, né? Cabeça de camarão, é capaz dela ir na onda. Da CBF eu não duvido nada, rigorosamente nada. Também balançou aqui. Deixa o Tite não ganha do Cuiabá. O Tite não. Dando informação aqui, viu? O Edinaldo não curte o Tite? Bom. Aí é capaz de então não. Porque é uma coisa pessoal. Ele não gosta do Tite. Não, a relação não era das melhores. Podemos dizer assim. Era uma herança que ele tinha e nunca se construiu ali uma relação entre os dois que fosse legal. Uhum. Então Mas, Rodrigo, agora pensando na questão de feeling mesmo, de quem acompanha a CBF, de quem apura e tal, você acha que a CBF pode pensar numa mudança de treinador num tempo não longo aí? O Dorival pode não chegar à Copa do Mundo, ou dependendo dos resultados nas eliminatórias, essa mudança pode acontecer, não sei se em breve, mas também não tão distante como a gente imaginaria? Olha, tenho zero informação sobre isso, Luiz. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e eles estão nos Estados Unidos acabando o jogo e tal. O que eu posso dizer é o seguinte, o Edinaldo trocou o Fernando Diniz em 6 meses, né? Não deu certo, ele queria o Ancelotti para chegar para assumir, e aí, visto que o Ancelotti não ia assumir, ele foi lá e trocou o técnico e botou o Dorival. Estava num momento muito específico, político, que ele tinha caído e tinha voltado, ele precisava de um fato político ali no meio, não é uma simples troca de técnico, teve outros fatores, mas assim, eu não diria que os técnicos têm a maior segurança do mundo com o Edinaldo, não. Assim como eu acho que não teriam com nenhum presidente da CBF, vista a circunstância que está posta, crise, que clube. Só que a diferença é que, para o que tinha anteriormente, que eu acho que hoje existe mais pressão sobre a seleção brasileira, porque ela não ganha muito tempo, ela apresenta resultados muito pobres durante boa parte do tempo, e tem mas assim, qual é a opção?
Isso que o Renato falou. Você tira você ir para um técnico estrangeiro, qual é a opção no Brasil? O Tite é o melhor técnico brasileiro. E a gente já viu qual foi o resultado do Tite em 2 Copas do Mundo. Ele é o melhor técnico brasileiro. Eu acho que a gente já pode chegar a essa conclusão. Brasileiro, nacionalidade brasileiro, ele é o melhor técnico. Então, beleza, se não vai ser ele, se não é o Dorival, se não é o Fernando Diniz, que apresentou um trabalho incrível no Fluminense e tal, e merecidamente foi chamado para a seleção, e passou muito pouco tempo, a gente tem que dizer, ele não foi testado suficientemente, a saída dele foi injusta, nesse ponto de vista, porque foi muito pouco tempo, por mais que a campanha dele tenha sido ruim, mas foi pouco tempo. Então, assim, você tirou. Qual é a outra opção brasileira? Não tem, cara. Não é difícil. Então, ou você vai partir para uma outra coisa de um técnico estrangeiro, e vamos ser sinceros, você vai virar para um técnico estrangeiro de alto nível e falar assim, olha, agora a gente está no desespero, falta 2 anos para a Copa do Mundo, vem para cá, urgentemente, estamos entregando essa bomba na sua mão. Você acha que vai ser fácil convencer alguém?